Gestão de contrato. Eu quero trazer aqui uma reflexão, um direcionamento, uma orientação com relação à gestão de contratos para empresários e para tomadores de serviço ou compradores de produto. A importância de um contrato bem elaborado para a empresa. O que acontece? Muitas vezes você faz um negócio e você não tem um contrato bem elaborado, que venha te amparar, ou seja, que venha determinar pontualmente todos os detalhes que vão acontecer na relação comercial. Isso é fundamental para um início, meio e fim bem sucedido. Qual é a característica de um contrato bem elaborado? É um contrato que você consegue enxertar todos os pormenores, né? Todo o processo, toda a relação, toda a gestão comercial que vai reger os pormenores de uma contratação? Não. Você não precisa detalhadamente. Você precisa resumidamente detalhar todo esse processo. É bem diferente. Então você tem que ter ali as questões jurídicas, né, bem definidas, né, com um profissional da área jurídica ou um gestor profissional que entenda, né, do direito para elaborar esse contrato. Você tem que ter os detalhes dessa relação comercial, de como isso vai acontecer. Por quê? Porque se você não tem essa questão muito bem definida, isso dá problema depois. Isso é certo, dá problema. Porque esse é o cerne da questão do contrato. Qual é o segredo do contrato? É para não dar problema. Tipo assim, olha, nós vamos estabelecer esse negócio, e esse negócio vai acontecer assim, assado. E se isso não der certo, vai ser feito dessa forma, ponto 1, 2, 3, 4. É como uma sociedade. Por que muitas vezes as sociedades não dão certo? Por que dá problema em sociedade? Porque não tem contrato. Entende? As partes não estabelecem os detalhes da relação comercial, porque é uma relação comercial e existe em sociedade, é esse. E qual é o maior problema que existe num contrato? É o consumidor que ele contrata o seu serviço ou o seu produto, compra o seu produto, ele ali no início ele faz sabendo que não dá conta de pagar e mesmo assim assina o contrato. Aí depois disso, o que acontece? Ele não paga. Aí dá problema. Aí ele começa a querer criar problema para você. Ele começa a querer inventar história. Isso acontece constantemente. Ele começa a dizer que você prometeu e não entregou. Ele começa a querer estabelecer, por exemplo, coisas que não existiram. Ele começa a querer... enfim, o contrato ele tem que ser resumidamente detalhado. Ele tem que ser inteligível, ou seja, algo que o consumidor consiga entender. Você, como empresário, você tem que explicar detalhadamente o contrato para o consumidor, para que ele tenha consciência do que ele está comprando. E esse contrato seu, eles tem que estar amparados juridicamente. Por quê? Porque senão depois você também não consegue executar o contrato, né? Mas um contrato entre as partes, um contrato civil entre as partes, é a forma mais segura de se estabelecer uma relação comercial. Ou seja, a finalidade de um contrato é esse. É para que não exista problema. É o que está escrito, é o que vale. Só que, muitas vezes, o contrato ele é bem elaborado pela empresa e o tomador, na empolgação de querer aquilo que ele vislumbra, o que ele faz? Ele assina o contrato. E daí depois o que acontece? Ele tem problema. Por quê? Ou às vezes ele não pode pagar por aquilo que ele contratou, ou muitas vezes ele não consegue cumprir com os regulamentos contratuais. Enfim, qual é a minha contribuição? Eu quero que você entenda o seguinte: se você é empresário, você tem que ter um contrato muito bem elaborado. Isso se chama gestão de contratos.
Por quê? Porque se você não tem um contrato muito bem elaborado, você pode criar brechas dentro da sua empresa no momento em que você vende serviço ou produto. E você, tomador, você tem que tomar muito cuidado quando assinar um contrato para que você tenha certeza que você consegue cumprir esse contrato. Hoje no mercado existem várias discussões, até mesmo judiciais, com relação a isso. Por quê? Porque a pessoa assina um contrato, não cumpre o contrato, ou a empresa firma um contrato, não cumpre o contrato, e depois isso acaba virando o quê? Briga. Ou briga pessoal ou briga judicial. Então, presta atenção na questão contratual. O início de todo negócio bem feito é um contrato. Inclusive, sobre uma sociedade. Que também eu vejo diversas sociedades no início, 1000 maravilhas. Tudo no começo é 1000 maravilhas, né? A gente pode até fazer referência a um casamento, né? Um casamento é um contrato. Se você tem um contrato bem elaborado, do qual você está realmente disposto a cumprir, ok. Então você está dentro da ideia, ou seja, está no caminho correto. Agora, começou um negócio, né? Sem um contrato bem elaborado, você vai ter problema depois. É quase certo que você tenha problema depois. Dificilmente você não vai ter problema depois. Quando você tem um contrato muito bem elaborado, se você é empresário, você tem possibilidade de ter problema, mas você tem um contrato que vai te amparar. Por quê? Porque você foi muito claro nas suas colocações. Ou seja, a minha proposta está aqui, ó, está escrita. Não foi o que eu te prometi. Mas não tem promessa. É o que está escrito. E se você é o tomador, que você leu o contrato e você teve dúvida, você não gostou do que você leu, você acha que tem coisas ali que vai te prejudicar, não assina o contrato. Busca outras alternativas, tenha paciência, né? Tenta adotar o princípio da arte da guerra, Sun Tzu. Se preciso for, retroceda, espera, mas não tome decisões precipitadas. Não siga por um caminho que você sabe que o caminho no início tá legal, tal, mas você já sabe que lá no final não é o caminho, não é o final que você quer. Então não vai, porque senão você vai ter que voltar para começar tudo de novo. Não tome atitudes precipitadas. Eu tenho um artigo escrito, A Gestão do Erro, no blog do marketing. Você vai jogar lá, blogdomarketing.com, Gestão do Erro, leia esse artigo. É melhor, na dúvida, não vai. Espera para tomar a decisão correta, ok? Espero ter contribuído com você. Um forte abraço.